Tá preparando aqui. Perfeito, pessoal. Então, aqui já estamos ao vivo. Isso. O som tá bom aí, gente? Tá, o som, né? Tá bom, tá sim. Tá certinho. Eu só vou ter que... alguma coisa. Olá, pessoal, sejam então muito bem-vindos ao nosso webinário para falar sobre direito e medicina, autonomia e vulnerabilidade no ambiente hospitalar. Eu estou com um problema aqui, eu vou ter que voltar, peraí. Deixa eu fechar aqui também. Não, tudo bem. Eu estou acompanhando aqui pelo YouTube e não apareceu ao vivo aqui. Agora sim. Deu certo, né? Agora sim. Tá bom. Vamos lá. Perfeito. Estou conseguindo abrir as duas telas aqui. Tem algum som aqui estranho aqui, não, né? Não, tá tudo certinho. Agora tá tudo certinho. Coisas da tecnologia. Muito bem. Eu queria, então, em primeiro lugar, apresentá-los. O meu nome é Roberta, não é Leonardo. Eu estou fazendo aqui a apresentação no lugar do Léo, meu sócio na Editora Foco, que não pôde estar conosco hoje, teve lá um imprevisto, e ele pediu, então, que eu fizesse essa difícil tarefa, né, que é falar com essas pessoas geniais sobre o tema. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação breve de cada um de vocês, e aí a gente começa a fazer o nosso bate-papo sobre o tema. A gente começa, então, com a professora Maria de Fátima Freire de Sá, que é doutora em Direito pela UFMG, mestre em Direito pela PUC de Campinas, professora do programa de pós-graduação, mestrado, doutorado em Direito e na graduação da PUC de Minas, e pesquisadora do Centro de Estudos de Biodireito, o CEBID, e também advogada. E tem um Instagram muito legal que eu acompanho também, com muitas dicas boas de leitura, de vídeo, de filme, vejo tudo, viu, professora? Opa, que bom! O professor Bruno Torcato de Oliveira Naves, que é doutor e mestre em Direito Privado pela PUC de Minas, professor no mestrado em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável na Escola Superior Dom Helder Câmara, e nos cursos de graduação em Direito da PUC Minas e da Escola Superior Dom Helder Câmara. Pesquisador do Centro de Estudos em Biodireito, CEBID, e advogado. Já a professora Yara Antunes de Souza, que é doutora e mestre em Direito Privado pela PUC Minas, professora do mestrado, Novos Direitos, Novos Sujeitos, e na graduação em Direito da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, pesquisadora do Centro de Estudos em Biodireito, CEBID, e dos Novos Direitos Privados e Vulnerabilidades. Muito bem, professora Maria de Fátima, a senhora então começa o nosso bate-papo? Começo. Então, vamos lá. Boa tarde também, Roberta, boa tarde, Yara, boa tarde, Bruno. Antes da gente falar sobre temas mais específicos, Roberta, eu gostaria da gente falar um pouquinho sobre o nosso livro, porque o livro que está aí, que foi editado por vocês aí da Foco, pela competente editora Foco, o livro ficou muito bacana, textos muito sensíveis e voltados para direito e medicina também. E esse livro, Direito e Medicina, ele tem
um enfoque muito legal, que é um enfoque em autonomia e vulnerabilidade em ambiente hospitalar. Quer dizer, tudo a ver com a situação que a gente vive hoje. Ele nasceu desse trio, né? Nosso, Bruno, Yara e eu. A gente coordena cada um grupo do CEBID, a Yara em Ouro Preto, o Bruno na Dom Helder Câmara, eu na PUC de Minas, e a gente coordena um grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa tem muitos professores, tem também alunos, mestrandos, doutorandos, doutores, mestres, e foi assim que a gente pensou nesse livro. E a partir desse pensamento que foi abraçado aí por vocês, nós criamos esse primeiro Direito e Medicina, eu acredito que venham outros por aí, né? E principalmente nesse momento de pandemia, porque vulnerabilidade e autonomia são duas palavras fundamentais para a gente trabalhar agora, né, Bruno? Né, Yara? Sem dúvida. É isso aí. Obrigada, professora. Obrigada pelo apoio. Obrigada. Em 2018, quando a senhora pensou no livro lá atrás, né? Por ter deixado aí, por ter confiado esse trabalho conosco, nós ainda começando naquela época aí com os livros mais voltados para o lado acadêmico e foi um voto de confiança. A gente vai ser eternamente grato por isso. Alegria toda nossa. Vamos lá, professor Bruno, então, para um primeiro bate-papo? Sim, foi realmente uma honra escrever esse livro com a editora Foco, a Maria de Fátima e a Yara. A gente teve a oportunidade de discutir alguns temas interessantes que a gente pode levantar hoje. E o primeiro que eu acho que a gente poderia discutir é a questão da vulnerabilidade das pessoas diante da pandemia. E aí a gente pode colocar a questão difícil diante de um abarrotamento do sistema de saúde, diante de um colapso do sistema de saúde. Como que fica as escolhas de tratamento se não houver recursos suficientes para todos os pacientes? Então, se nós não tivermos recursos humanos, recursos materiais, como que fica a escolha de leitos, a escolha de respiradores, e mesmo como que fica a condição de trabalho do próprio médico, que também, diante da pandemia, é mais um vulnerável. Então, essa situação de vulnerabilidade em toda a saúde traz uma série de problemas bioéticos, traz uma série de problemas para a medicina e para o direito. E aí, o que nós podemos fazer? Na verdade, a gente está diante de muitas vezes, muito mais vulnerabilidades, né, Bruno? Quando a gente fala nessa vulnerabilidade e nessa autonomia, a gente pressupõe uma autonomia para tomada de decisão, mas uma tomada de decisão em que haja discernimento, de fato, que haja competência para tomada de decisão médica, né? A gente trabalha muito isso em questões também de estatuto da pessoa com deficiência, e Yara principalmente, né? Sempre tem trabalhos escritos sobre isso. E quando a gente pensa e volta a ideia da vulnerabilidade, da autonomia, para essas questões de pandemia, ela se torna muito mais pungente mesmo. Porque se a vulnerabilidade e a autonomia já é difícil, ou muitas vezes perquiri-la na relação médico-paciente, já é difícil num momento ordinário, imagina numa situação extraordinária. Eu vou lançar aqui, então, já que nós estamos nessa discussão, porque aí o Bruno e a Yara, de repente, já podem começar a falar a partir dessa contextualização também colocada pela Roberta. Quando a gente fala em vulnerabilidade, a gente pensa muito, principalmente na questão da pandemia, em idosos, né? A gente vê os asilos abarrotados em muitos lugares do mundo. Esses asilos, muitas vezes, eles são casas dessas pessoas, e não é um aspecto assim de um ambiente hospitalar, mas são casas. Então, o cuidado tem que ser muito maior. E pessoas começaram a morrer nos asilos em razão de coronavírus. E senhoras, senhores, são muitas vezes incitados ou convidados a abandonar a possibilidade de um ventilador
voltando aí nas palavras do Bruno sobre essas ideias de autonomia ou vulnerabilidade, como que elas ficam, em razão de um possível altruísmo, para se deixar esse espaço para jovens. Quer dizer, será que esse idoso ele está diante de uma autonomia? Ele está exercendo efetivamente a sua autonomia? Eu acho que julgando esse exemplo aí, a gente pode trabalhar muita coisa aí pela frente, né, Yara? É, isso mesmo. Bom, boa tarde, né, a todas e todos. Obrigada, Roberta e Léo, né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês sobre esse livro que é muito caro a nós três, tenho certeza, e que envolve aí o resultado das pesquisas desses 3 programas de pós-graduação, né? É muito interessante, acho, reafirmar isso, Roberta, que quando nós pensamos no livro, em 2018, muito longe da pandemia, e hoje podemos, né, 2 anos depois, continuar a discutir questões, ou seja, são questões bioéticas e biojurídicas que estão aí, né, na nossa vida e que eu acredito que ganham um reforço diante da pandemia e das questões que a envolvem. Como puxou aí o diálogo a professora Maria de Fátima, a questão da autonomia, ela é problematizada diante da pandemia, né? Nós estamos aí acompanhando essa evolução que veio principalmente desde a China, né? Mas passando pela Europa, por toda a discussão que a gente viu sendo feita na Itália, na Espanha. Acho que na Espanha nós tivemos um diálogo muito bom, né, professora Fatinha? Não consigo chamar de professora de Fátima, não adianta. Então, Fatinha, com o professor Casabona, Bruno, né, acompanhou isso nos nossos diálogos também, as recomendações que foram saindo para tentar que a gente trabalhasse o direito, principalmente dos idosos, né, na Europa, sem discriminação. E aí, quando a pandemia chega aos Estados Unidos, em especial, nós começamos a verificar um movimento dos defensores, né, dos protetores do direito das pessoas com deficiência também. Nós começamos a verificar questões de autonomia, questões de discriminação relativas às pessoas com deficiência também. E aqui agora nós estamos vivenciando questões problemáticas relativas à autonomia já no norte e nordeste do país, né, e que está cada vez mais próximo do sudeste e que então impõe que nós discutamos, né, que nós façamos uma reflexão séria sobre a questão da autonomia, do uso dos termos de consentimento livre e esclarecido, da posição de vulnerabilidade dos médicos, das médicas, dos fisioterapeutas, de todos os profissionais, dos enfermeiros e enfermeiras, né, todos os profissionais de saúde que estão aí na linha de frente. Então, retomando, né, toda aquela discussão de autonomia, a discussão de vulnerabilidades que nós fazíamos há 2 anos atrás, nós retomamos agora com força diante da pandemia. E em relação especificamente à autonomia, eu lembro do caso da belga, né, Fatinha? Da senhora belga, né? Da senhorinha de 90 anos, né? E ela parece, né, que abriu mão do respirador, né, diante do conflito. Né? Ela disse, olha... Só situar aqui, né, para o pessoal que estiver nos ouvindo. Era uma senhora, Roberta, uma senhorinha belga de 90 anos, isso me chamou muita atenção na época, eu estava conversando com o Bruno e com a Yara sobre isso, e ela foi testada, né, foi positivo do coronavírus, ela foi para o hospital, teve que se afastar da filha, e a filha, longe dela, ela despede da filha. E diz o seguinte, olha, eu já vivi muito, eu tive uma vida boa. Então, agora, os jovens, que o respirador, né, seja designado por um jovem, não fica triste, porque eu vivi bem.
Quando a gente discutiu isso, eu particularmente, eu falei, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, é quase que uma ideia de você abrir mão de um idoso, você dizer que ele não tem é quase uma morte simbólica para levar aquela possibilidade de vida ao jovem. Eu abri e fechei o parêntese, Yara. E aí eu acho que as reflexões, elas vão girar aí na própria diretiva antecipada de vontade, né, desse idoso, da competência que ele tem, né, para poder decidir, então, em caso de necessidade, não se valer do respirador. Mas eu acho que a reflexão, e isso eu acho que é nitidamente bioético e biojurídico, mas eu acho que a gente pode ir além, né? Na própria posição que o idoso assume na sociedade, qual o papel que nós estamos, o peso, né, da vida desse idoso, e como você mesmo disse, Fatinha, a questão da despedida antecipada. Nós estamos lidando aí, no momento da pandemia, com impossibilidade de velórios, impossibilidade de acompanhantes no hospital, né? Nós estamos tendo que revisitar essas autonomias, né, que nós tínhamos de uma forma diferente antes da pandemia, né, Bruno? Eu acho que a gente vem discutindo isso, vem dialogando sobre essa questão, e também isso reforça posições de vulnerabilidade, tanto sociais quanto biojurídicas e jurídicas, bioéticas e biojurídicas. Né? Eu queria lembrar que tem um texto da professora Luciana Dadalto que fala justamente sobre o cumprimento das diretivas antecipadas de vontade no âmbito hospitalar, né? Quer dizer, esse sempre foi um tema que ela discutiu muito, mas eu me lembro de ter lido, na época, o livro inteiro, e assim, o livro, dois artigos me chamaram mais atenção. O primeiro deles é o do Charlie, porque o do Charlie, eu sou da área de direito de infância, então ali a gente sempre tem um pouco mais, né, chama mais atenção. E a questão do cumprimento, né, da diretiva de cumprimento, assim, a fala da Luciana nesse sentido, justamente nisso, porque ainda é um desafio, e eu acho que talvez o ponto essencial, que foi o que a professora Yara começou a falar, é justamente o respeito à autonomia do paciente, que parece, e vocês falam muito disso no livro, que parece que ele só tem crescido nos últimos tempos, mas que, infelizmente, não há ainda, e a fala da professora Yara demonstra muito isso, né? Não há ainda essa ideia de que o paciente pode efetivamente tomar decisões, que quem tem que tomar essa decisão é o médico. Isso é uma coisa assim que, inclusive, agora, durante esse período, a gente tem observado muito até o uso de medicamentos, se usa, não usa, né? Quer dizer, por que essa discussão tão forte se, de fato, o médico, ao que tudo indica, deveria fazer a indicação para o paciente de acordo com as opções que ele tem e o paciente decide? Só que, né, professor Bruno, vamos falar um pouco mais aí sobre essa questão dessa autonomia nesse período? Vamos sim, Roberto. Eu acho que, na verdade, isso aí é essencial para a gente começar qualquer discussão, né? E quando a gente pensa nesse exemplo que a Fatinha narrou, que é esse caso da idosa belga, nós temos aí uma situação boa para se verificar se realmente aquilo ali é uma posição de autonomia ou não. Porque quando a gente fala de autonomia do paciente, a gente tem que analisar diversas coisas. Uma delas, sem dúvida, é sim essa capacidade de discernimento para aquela situação específica. Ou seja, a capacidade de tomada de decisão médica, computando aí toda a compreensão da situação, ou seja, as consequências, o diagnóstico, o prognóstico, tudo isso, que é o que bioeticamente a gente costuma chamar de competência. Mas é claro que essa competência ela só se forma se a pessoa realmente recebe as informações necessárias, e aí é o grande problema, né? Será que realmente as pessoas estão recebendo as informações necessárias na medida em que essas informações existem? Porque, é claro, as dúvidas,
existem em relação ao coronavírus, à Covid, já que se trata de uma doença nova, de uma síndrome respiratória com nuances diferentes das que já vinham sendo diagnosticadas. Então, esse quadro de incerteza não significa que o médico não deve informar o que ele já sabe. Muito ao contrário. Abre até uma possibilidade maior de diálogo, porque aí sim ele tem que colocar todas as possibilidades daquilo que ele já estudou sobre a doença e que, portanto, pode vir a se comprovar. E nesse caso específico da senhora, ainda é importante a gente fazer a avaliação da ausência de pressões externas, né? Ou seja, se o consentimento é livre e esclarecido, realmente ele não pode ser pressionado a abrir mão do respirador. Então, pode ser até que nessa situação específica, a decisão tenha partido daquela senhora. E aí, eu não veria problema. Mas o que mais me deixa perplexo é o tipo de notícia que se faz em cima desse quadro. Como se fosse uma notícia para se estimular que outros idosos tomem as mesmas decisões. Aí nós não temos um uso de autonomia, nós temos uma pressão para que esses idosos abram mão da sua vida como se o prazo de validade tivesse passado. E aí... É um vício do consentimento, né, Bruno? Exatamente. E é um vício do consentimento que nem se faz muitas vezes por uma pressão de uma pessoa específica, né? Mas de uma sociedade. Você cria um clima de que, olha, você já viveu muito, está na hora de você abrir mão, de renunciar em prol daqueles que terão mais anos de vida. Isso é absolutamente absurdo, né? A gente não pode tomar decisões pautadas nesse tipo de pensamento discriminatório. A ideia da prescindibilidade da vida do idoso, né? E com essa ideia de prescindibilidade da vida do idoso, a gente levaria para outras situações também, de pessoas com deficiência e tudo mais. Porque na hora H, né, quando... bom, eu estou interrompendo aqui agora, eu não sei se eu posso continuar, Roberta. Por favor, por favor. Porque vai havendo uma... Né, o Bruno instigou aqui uma outra questão. Porque quando se fala na prescindibilidade da vida do idoso, a gente lembra dessa ideia de escolhas quase que a priorísticas e que a sociedade muitas vezes traz para nós, né? Olha, você já viveu muito, quase eu peço desculpas para te dizer, olha, está na hora de você partir e deixar isso daqui para os jovens. Da mesma maneira, a gente poderia levar a discussão para pessoas com deficiência, para grávidas, né? Enfim, para a população carcerária. Nós poderíamos pensar nessas situações, até no seguinte sentido, olha, o sujeito ele é presidiário, portanto, se ele é presidiário e cometer um crime, ele vai ficar, né, atrás na necessidade de uma disputa entre um respirador e um ventilador, né? Não um respirador, mas um ventilador. E aí a gente tem resoluções do Conselho Federal de Medicina, e curioso que nós temos até muitas normas deontológicas. Eu brincava outro dia com eles, com o Bruno e com a Yara, não sei se vocês lembram, eu falei, engraçado, a gente precisa ler normas deontológicas e relembrar das nossas normas mesmo, né, da Constituição Federal, do Estatuto do Idoso, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para lembrar que nós não podemos discriminar. Mas se nós não podemos discriminar, como, então, nos utilizarmos de um critério minimamente objetivo, ou o mais possível objetivo, para essas escolhas trágicas que surgem né, nesse mundo da vida, nesse chão de incerteza que nos leva a escolhas, e as escolhas de Sofia, né? E aí nós temos... Estranho, né? É estranho a gente ter que olhar na norma para lembrar que a gente tem o dever de não discriminar. Exatamente. E é estranho pensar que as normas já estavam postas e, no entanto,
vários jornais levantaram problemas que vieram de hospitais, de centros clínicos, que estavam discutindo como priorizar o atendimento. Ora, a gente já tem algumas regras para nortear isso. Sim. Não é uma novidade. E que, independentemente do estado de emergência, deveriam ser observadas. Quer dizer, nada é diferente em relação a isso tudo. Mas, de fato, para quem está de fora, eu não sou uma estudiosa do assunto, mas para quem está de fora, como quem diz, não, agora estamos no estado de exceção. Essa é a sensação que nós temos mesmo. Sim. Mas não estamos no estado de guerra, né? A gente tem que lembrar isso todos os dias, né? Nós precisamos garantir dignidade humana, nós precisamos garantir direitos humanos, nós precisamos garantir, em especial, não discriminação. Eu acho... Soriara, eu vou aproveitar o seu gancho para te fazer uma pergunta que sempre me vem à cabeça, e eu não sei se a gente tem alguma regra sobre isso. O professor Bruno falou sobre o médico explicar ao paciente as consequências, os tratamentos, enfim. Como fazer isso, professor Yara? Como é que eu posso chegar para um paciente e falar assim, então, olha só, você está com uma... E aqui a gente já sabe as consequências prováveis, enfim. Mas aí, falando de uma forma até mais ampla, existe alguma norma deontológica aqui que traria a maneira como o médico informa isso ao paciente para que ele tenha esse consentimento? Como isso funciona? Existe, e no livro tem um artigo sobre isso, né, falando, inicia-se tudo no próprio Código de Ética Médica, né, o dever de informação, né, é previsto em primeiro lugar no Código de Ética Médica, e depois nós temos uma norma específica do Conselho Federal de Medicina, a resolução de 2016, que trabalha especificamente como deve ser realizado o termo de consentimento livre e esclarecido. Ele fala, a norma é bem explicativa, sabe? No sentido de que o médico deve, como o Bruno disse, explicar todas as possibilidades de diagnóstico, o que pode ser feito de exame, o que pode ser feito de exames invasivos, não invasivos, e em conjunto, a autonomia, portanto, do médico e do paciente, é que eles vão decidir quais são os exames e provas médicas que vão realizar. Feito isso, é ato médico diagnóstico, né? Faz parte do ato médico. Depois do diagnóstico, o médico vai falar, olha, então, você tem isso, você tem aquilo, não é assim? E aí ele vai explicar quais são as consequências de se for feito tal atitude ou outra que for tomada. Então, quer dizer, esse passo a passo é totalmente explicado em resolução do Conselho Federal de Medicina. E mais, se a gente estiver tratando de pesquisa, que é o que vem acontecendo muito agora, né, principalmente porque nós estamos aí buscando remédios contra a Covid, nós estamos aí buscando vacinas, né, em relação à Covid-19, além do termo de consentimento, da própria relação médico-paciente regulada pelo Conselho Federal de Medicina, nós precisamos observar no Brasil as normas do Conselho Nacional de Saúde sobre pesquisa com seres humanos. Então, a gente precisa ir na resolução 466 do Conselho Federal de Medicina. Se tratar de uma pesquisa na área de ciências sociais, nós precisamos trabalhar com a resolução 510. Então, quer dizer, lá também fala de todo o termo de consentimento livre e esclarecido, por mais que a gente chame ele de termo, e a gente imagine um papel onde que vai estar constando todo esse diálogo, e ao final a assinatura das pessoas em manifestação de vontade, nós temos que compreender que o consentimento livre e esclarecido, ele é concretizado por um termo, mas ele, na verdade, é um processo de obtenção de consentimento livre e esclarecido. Nós temos aí dois papéis importantíssimos, o do médico ou médica, né, e do paciente. Sem que haja esse diálogo, nós vamos ter vício de consentimento, nós vamos ter vício de manifestação de vontade, porque a informação ou não foi dada, ou foi dada de forma indevida, né? Então, nesse momento da Covid, a gente tem verificado essa problemática, tanto no atendimento hospitalar, quanto nas pesquisas, tanto para medicamentos,
quanto para a vacina. E aí é muito interessante destacar o que a Yara falou do ponto de vista do diálogo. Ou seja, não se trata aqui de prestar informações ao paciente. Não é simplesmente uma narrativa do médico em relação ao paciente. É realmente se fazer entender naquele contexto. E aí é que a gente pode ter, sim, algumas dificuldades que com certeza aparecerão, ou que já apareceram nessa pandemia, porque há circunstâncias em que o médico, primeiro, não tem tanto tempo, então ele tem que ser mais rápido, ele não tem tanta certeza, às vezes o próprio paciente não tem condição de se manifestar oralmente, ele não consegue verbalizar, mas ele consegue sim com um aceno de cabeça. Então, a partir dessas circunstâncias, o médico tem realmente que procurar estabelecer essa relação. Ah, mas não vai ser um diálogo porque ele não pode falar. Tudo bem, mas tem que ser aí um esclarecimento de forma clara, de forma pertinente, que exponha os riscos, os benefícios, os efeitos colaterais, as complicações, a duração. Se for possível verbalizar, melhor. Mas se não for, de toda forma, nós temos outras maneiras de obter esse consentimento. E, em último caso, até mesmo o representante legal. Porque se não houver como o paciente se manifestar, né, o representante legal também tem que expressar o seu consentimento, mas a partir desse contexto dialógico, né? E não é algo fácil. É algo que exige uma habilidade do profissional de saúde. Porque é a maneira de falar, né? O dar a notícia. Essa é uma reclamação que, em geral, as pessoas também têm muito, né? Uns porque escondem, outros porque são duros demais. Enfim, às vezes também essa situação mais delicada naquele momento, ela é complicada para todos nós, né? Inclusive para o profissional da saúde. É a necessidade do tratamento humanizado. Exato. Nós temos falado muito, né, Fatinha, desse tratamento humanizado durante a pandemia. Por exemplo, a gente acabou de falar da questão da despedida, do enterro, eu acho que até do próprio diagnóstico, das consequências, da evolução do quadro. Eu acho que esse trabalho, e ele tem que ser multidisciplinar, não é isso? A gente Exato. tem trabalhado muito isso, mesmo durante a pandemia. Professora Maria de Fátima ou Fatinha, pode ser, né? Tem um texto aqui que também chama bastante atenção agora no momento, que é o texto sobre eutanásia. E o título é Eutanásia como decorrência de sofrimento psíquico. Neste tempo, quer dizer, neste nosso contexto, como é que funcionaria isso? Eu não vou me esquecer, nunca vou me esquecer de um vídeo que eu vi através de um jornal italiano, não foi um jornal brasileiro, vários idosos em um galpão, era uma espécie de um galpão com camas improvisadas, todos sem respiradores, e a notícia dizia que o sofrimento era muito grande porque eles não conseguiam respirar. Pois é, eu nunca vou me esquecer disso, foi uma cena, enfim. E a questão é, como funcionaria? Seria o caso de, eventualmente, trabalhar como uma eutanásia nestes casos, ou não? Ou mistanásia, né? Talvez seja a expressão mais correta. Mistanásia é curioso porque são situações que a gente teria que pensar muito, com muita cautela, principalmente nesse tempo de pandemia, né, Roberta? Há pouco tempo a gente discutia primeiro sobre a possibilidade de nós estarmos falando sobre mistanásia agora. Quer dizer, o que é a mistanásia? É a morte fora da hora, é a morte pelo descaso do Estado, é a morte de pessoas que poderiam viver bem caso tivessem o atendimento, né, o atendimento correto e necessário dado pelo Estado.
Eu vislumbro a possibilidade de se verificar a mistanásia em situações concretas. Então, antes da gente falar em eutanásia, falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, superfaturamentos de ventiladores, e esses ventiladores não têm né, eles não são bons como deveriam ser, eles não trariam um efeito que deveriam trazer, já sabendo-se que esses ventiladores são ruins e já se compra, evitando-se outros remédios ou outras possibilidades. Quer dizer, a gente está diante de uma possibilidade de se pensar em uma mistanásia num determinado local, mas não de se pensar numa mistanásia para todas as pessoas que morreram fora da hora em razão da pandemia. Claro que o que mais se quer é que se tenha ventilador para todo mundo e que se tenha, né, um atendimento para todo mundo. Quando se fala em eutanásia, né, do ponto de vista da nomenclatura, eutanásia, eutanatos, morte, morte boa, morte indolor, eu sempre invoco a ideia de uma autonomia. Então, quando se alguém toma a atitude de buscar a eutanásia ou de buscar o auxílio ao suicídio, é exatamente porque essa pessoa tem a convicção de que não quer mais viver em razão de sofrimentos, principalmente sofrimentos físicos, com uma doença que não tem cura, né? Algo que é dado e que esse alívio é dado pelo médico em uma situação de efetiva autonomia. Acho muito complicado se falar em eutanásia no momento de pandemia, mas não descartaria a possibilidade. Vamos pensar em situações de pessoas que tenham comorbidades muito grandes, e é claro que eu estou falando isso e muitos virão contra aquilo que eu estou dizendo, mas eu sempre defendi a possibilidade de um direito de morrer. Desde 2000, na época do meu doutorado, a tese era direito de morrer. Mas esse direito de morrer é com absoluta autonomia. Eu não acredito que as pessoas em pandemia, numa situação como essa agora, elas estejam querendo morrer. Elas podem até ter um avanço maior dessa doença em razão da comorbidade. Essa comorbidade pode levá-las a uma dor física ou uma irreversibilidade de um quadro e elas pedirem um auxílio ao suicídio ou uma eutanásia. No Brasil, a gente sabe que isso não é possível, né? Mas que na Holanda, que na Bélgica, que na Suíça, isso é possível. Eu não veria problema maior numa situação mais ordinária, mas também a gente não pode descartar, né? Porque é exatamente a construção de vida boa de cada um. A ideia de que todos nós somos livres e iguais em direitos e obrigações e que eu tenho que buscar sempre a garantia de iguais liberdades fundamentais, né? Essa é a estrutura, é o que se quer de um Estado democrático de direitos, né? Perfeito. Essa é a ideia. É que, para nós, no Brasil, eu acho que nós temos uma tendência maior do cuidar do outro, no sentido não bom da palavra, mas no sentido de eu tenho que dizer para você o que é bom para você, né? Isso é muito ruim, isso é muito da nossa cultura, acho extremamente problemático. Exato, exatamente. Então, assim, eu sei o que é bom para você, então você faz o que eu estou dizendo que você deve fazer. Eu acho muito bacana que nós tenhamos essas vozes contrárias nesses momentos. E, claro, sempre com muita delicadeza para tratar do assunto. Não é um assunto que se diz assim, então está resolvido e a pessoa decide. Claro, é muito mais complexo do que isso. E às vezes uma fala dessa pode dar a impressão de que nós não nos preocupamos com o outro, mas não é isso. Nós queremos o que o livro diz, autonomia para as pessoas, né? E isso é muito delicado de se colocar, porque a gente coloca a responsabilidade na própria pessoa, de certo modo. Então, isso também complica, né? Nos dá poder, nos dá muito poder. Eu queria fazer uma outra pergunta, acho que o professor Bruno, professor, a questão aqui que eu pensei, tem um texto sobre tecnologia e proteção de dados,
E eu pensei na questão da proteção de dados, das informações, agora, em tempos de telemedicina, em que a gente não tem certeza se essa consulta não está sendo avaliada por uma outra pessoa, eventualmente, né? E também da própria informação sobre a doença em si, no caso especificamente do COVID, né? Como é que fica essa questão da proteção de dados? Realmente é uma questão difícil da gente avaliar, até porque a gente pode dizer que o uso da tecnologia aqui foi um pouco atropelado, né? Ou seja, a gente pretendia, sim, a implantação de muitas dessas tecnologias, mas o que a gente pretendia fazer ao longo de anos foi feito ao longo de dias, né? Tanto que o Conselho Federal de Medicina autorizou o uso da telemedicina, né? Depois veio, inclusive, uma lei específica para regular essa aplicação, mas é algo que, uma hora ou outra, teria mesmo que ser realizado de maneira mais ampla. E uma das preocupações do Conselho Federal de Medicina sempre foi mesmo com o sigilo. Ou seja, já que essa informação está sendo passada à distância, como que fica aí a questão dessa segurança de dados, né? Será que alguém pode assistir essa consulta? Isso vai ficar gravado? Então, o Conselho Federal de Medicina, ele sempre procurou regular essa situação para evitar que nós recaiamos numa violação de dados. Há ali uma relação de confiança paciente-médico que tem que ser preservada e que tem que ser mantida em sigilo, se assim for do desejo do paciente. Então, há diversos mecanismos que têm sido colocados, parece, inclusive, que o próprio Conselho Federal de Medicina está discutindo uma regulamentação maior da telemedicina no momento, para tentar regulamentar a lei e, inclusive, implantar esse tipo de segurança, que poderia vir por meio daquelas chaves de segurança, né? E até mesmo por assinatura eletrônica, que garantem uma confiabilidade maior dos dados. Eu acho que esse é o caminho. Isso não foi feito porque não se teve tempo suficiente, mas é algo que naturalmente a gente vai ter nos próximos meses, até porque a pandemia não se encerra tão cedo, né? Infelizmente. Deixa eu dar um pitaco aqui, pode ser, Roberto? Por favor. Eu lembrei aqui, eu não me lembro qual é o número da resolução. Teve a resolução, houve um efeito repristinatório numa das resoluções do Conselho Federal de Medicina, que voltou a vigorar uma resolução do Conselho que era muito tímida, Bruno. E é curioso que você está falando agora do próprio Conselho Federal voltar a regulamentar e trazer uma regulamentação mais ampla. Foi feito há algum tempo, eu já não me lembro, a pessoa aqui, eu teria que ficar abrindo aqui, Roberto, mas eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não. E eu não lembro o número da resolução, a última resolução, em que tinham tantas as definições do Conselho Federal de Medicina sobre telemedicina, quer dizer, telemedicina é um dos aspectos dessa ideia virtual, né, de medicina, exames e tudo mais, e depois muito por força dos próprios médicos que queriam falar sobre ela e tudo mais, eles revogaram a resolução do Conselho Federal de Medicina, que eu não me lembro o número. E agora... É de 2018, Fatinha? É de 2018, voltou para a anterior. 22, 27. Então 22, 27 de 2018. Isso. E aí houve aquele efeito repristinatório e voltaram. Quer dizer, agora, né, Bruno, eles poderiam ter tido se eles tivessem mantido a resolução posterior a que voltou a vigorar, né? Nós teríamos hoje muito mais confiabilidade no tratamento da telemedicina.
né? E mais, a gente poderia pensar o que muda nessa relação médico-paciente, buscando aí esse gap, aí, esse espaço que o Bruno colocou em relação à relação médico-paciente. Muda porque, a partir desse momento e a partir dessa nova construção de sociedade que nós estamos vivendo, nós temos que redimensionar mesmo essa relação médico-paciente, né? Mas a confiabilidade, a autonomia, o entendimento, ele deve ser readaptado a uma construção mais distante, né? Mas eu volto a dizer, foi uma grande oportunidade que o Conselho Federal de Medicina perdeu de ter mantido em vigor a resolução lá de 2018. Concordo. E aí é interessante a gente falar um pouquinho só dos detalhes aqui, bem rapidinho. Olha, a de 2002, que atualmente é a que está em vigor, ela tem só 7 artigos, ou seja, na verdade, 6 artigos de conteúdo, porque a última é da vigência, né? Cada um dos artigos é extremamente curto, direto. Então, não há realmente uma explicação do que o médico pode fazer, como ele pode fazer. Já a resolução de 2018, ela é muito maior. Ela é uma resolução com muitas subdivisões, e aí a gente tem, no final das contas, 23 artigos. E aí vai se falar não só de telemedicina, mas vai falar da teletriagem, do telemonitoramento, do telediagnóstico, da teleconferência, falando de todas as possibilidades, inclusive de telecirurgia robótica. Então, são coisas extremamente inovadoras e que realmente estavam muito bem explicadas nessa resolução de 2018, que foi revogada esse ano e repristinada, voltou à vigência de 2002. E outro ponto interessante que a gente tem que lembrar é que a lei de telemedicina, que é a 13.989 de 2020, né, ela teve o seu artigo 6º vedado pelo presidente, de forma que a regulamentação que seria do Conselho Federal de Medicina agora tem que ser por uma outra legislação, né? E nos parece que o Conselho Federal de Medicina ele vinha regulando a telemedicina dentro dos preceitos bioéticos de uma forma adequada, não com essa revogação, né? Mas pela norma revogada, a gente percebe essa intenção de observância dos princípios bioéticos e inclusive os biojurídicos. Mas esse veto, eu acho que ele deve ter desagradado e com um ponto o CFM, né? Que seria quem teria a competência, já que estamos falando de autonomia e competência, né? A competência para regulamentar esses dispositivos. Eu tenho uma pergunta na minha cabeça sempre desde algum tempo. Eu estive em Portugal, acho que 2018, quando estava finalizando a vigência. Acho que no dia que nós estávamos falando lá, fazendo um debate, foi o dia que finalizou a vigência da telemedicina no Brasil, e lá em Portugal a coisa já funciona há bastante tempo, enfim, eles estão super avançados, e eu fico me perguntando, um país com 10 milhões de habitantes, que tem trem e rotas que as pessoas podem, enfim, utilizar, a minha pergunta é, por que uma demora tão expressiva, assim, tão importante no Brasil para regulamentar a telemedicina? Existe alguma resistência, assim? Existe algum ponto-chave para que a gente... Ou é só uma questão de parâmetro que a gente ainda não tem? Eu posso dar uma opinião, né? Por favor. Quando você falava do termo de consentimento, que nós falávamos do termo de consentimento, me veio à cabeça uma pesquisa que foi realizada em iniciação científica lá na UFOP por uma orientanda minha, em coorientação de uma mestranda, onde nós fomos avaliar o termo de consentimento livre esclarecido do Hospital Santa Casa Misericórdia de Ouro Preto. E nós chegamos à conclusão que esse termo de consentimento livre esclarecido era muito bem formatado, seguindo todas as diretrizes do CFM, né? Mas foi verificado na pesquisa de campo que nem todos os pacientes tinham
competência para assinar aquele termo de consentimento livre e esclarecido, porque eles não tinham o quê? Eles não conseguiam entender os termos do termo de consentimento. Então, Roberta, eu, quando escuto essa sua pergunta, eu retomo aquele raciocínio, eu falo assim, gente, não tem telemedicina no Brasil até hoje, pelo menos de forma ampla, temos agora, né, temos a lei, mas tem essa resistência justamente porque a população não tem acesso, né? A Universidade Federal de Ouro Preto, por exemplo, não está tendo aulas virtuais, por enquanto, e muito se deve à falta de acesso a tecnologias digitais. Então, assim, me parece que a telemedicina, no primeiro momento, ela vai atingir e vai beneficiar uma população, uma parte da população. Mas a parte da população que, às vezes, de fato, precisaria de ter acesso a uma telemedicina, não vai conseguir, vai continuar sendo deixada de lado num sistema de saúde via telemedicina. Então, acho que é isso que a gente tem que refletir, né? Mas eu acredito que tudo também que eu vá falar aqui seja algo muito mais de opinião. Mas quando a gente pensa no Brasil, e eu não sei, e quando eu, por exemplo, li essa regulamentação, essa resolução do Conselho Federal de Medicina de 2018, que foi revogada, me parece que teve uma pressão muito grande, foi um corporativismo muito grande dos próprios médicos para buscar essa revogação. Ah, nós precisamos ter mais tempo e tudo mais. Então, eu não sei o que estaria por trás, num primeiro momento, dessa revogação. Esse é um ponto também que eu gostaria de levantar. Um segundo ponto é que, de alguma maneira, eu não sei, aí eu não sei se eu estou divergindo de você ou não, Yara. Assim, nem sei se é um caso de divergência, mas, por exemplo, a telemedicina, ela resolveria muitos problemas em quem está no interior do interior. Porque muitas vezes, é claro que o problema, sabe o que eu acho? É que muitas vezes, para a gente criar um paradigma novo, muitas vezes a gente nega por completo o anterior. Quando, na verdade, todos deveriam subsistir, né? Sim. Nós deveríamos ter possibilidades claras de aplicação de cada um deles. E quando se fala na telemedicina, às vezes um resultado de um exame que se possa pegar. E agora, na pandemia, imagina a possibilidade de nós usarmos para ninguém enfrentar as filas nas Santa Casas, nos hospitais de triagem ou tudo mais, para buscar determinados exames, se nós tivermos, né, um funcionamento claro dessa ideia de resultado de exames, de alguma consulta e tudo mais. Então, eu vejo um aspecto interessante da telemedicina dentro, né, nesse Brasil e no interior, mas eu acho que falta vontade. E até então, eu não sei se não faltava vontade dos próprios médicos do próprio Conselho Federal de Medicina, porque é a leitura que eu faço ao revogar essa resolução, sabe? E voltar para a anterior. Quer dizer, há um corporativismo muito grande. Agora, nessa nova situação, e nós tendo, né, todos nós, já que nós temos que nos adaptar a essa situação concreta, talvez ela seja encaminhada perdure, né? E perdure, né, por mais tempo. Isso é interessante a sua fala, juntando, por exemplo, com um PL, não é um PL, é um... Ai, meu Deus, é uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, sugerida pelo ministro da Economia, no sentido de acabar com todos os conselhos. Eu não sei se vocês acompanharam isso. Então, acabaria a OAB, o Conselho de Medicina, enfim, né? O mote teria sido a prova da OAB, mas a ideia seria acabar com todos os conselhos para que a gente não tivesse regulação dessas atividades. Aqui, isso mostra, de certo modo, o absurdo da proposta, né? Porque talvez o conselho ele tenha, em algum momento, uma ideia um pouco mais corporativista, o que é natural, mas a gente deveria vir, porque o ser humano, eu quero dizer que é natural, porque o ser humano tem essa tendência, né? Nós todos, seres humanos, temos essa tendência. Então, a gente vê, talvez, uma necessidade de contraponto a isso, especialmente pelo Congresso, mas jamais de extinção, né? Quer dizer, só mostra que seria, numa hipótese como essa, seria ainda mais
complexo, pouco importa o caminho. Pessoal, nós estamos aqui já encaminhando para o final. Eu vou, então, abrir para que vocês façam aí um fechamento geral. Podemos fazer isso? Alguns minutos de fala. Vou começar pela professora Yara, depois o professor Bruno e, por fim, a professora Fatinha. Eu gostaria, Podemos? diante de encerrarmos, eu gostaria só de dar uma palavrinha, Roberta. Por favor, Léo, por favor, seja bem-vindo. Eu estive acompanhando vocês quase desde o princípio, caiu muito a minha conexão, eu cheguei em casa agora, tive um contratempo enorme, mil desculpas. Mas eu queria falar uma coisa mais filosófica até, que tem muito a ver com o tema que estamos debatendo hoje, que o Bruno tocou num ponto muito sensível ali dessa questão de seleção de pacientes, né? Vocês me ouvem? Sim, me ouvem? Ouvimos. Alô? Ah, sim. Ouvimos. Eu sou apaixonado pela questão da ancestralidade. Eu acho que uma sociedade não vive sem ancestralidade, sem os exemplos que os mais velhos podem dar para os mais novos, para a questão da hereditariedade, né? E quando a gente opta por uma questão de seleção, você abre mão de todos esses conceitos que são muito caros para uma sociedade. Então, esse é um primeiro ponto. E isso me leva, então, à minha ancestralidade, que a minha avó brincava comigo, dizendo assim, se o jovem soubesse e o velho pudesse, tudo seria melhor. Então, eu só queria parabenizá-los pelo magnífico debate, agradecer a presença do Bruno, da Yara, da Maria de Fátima e da professora Roberta, dizendo que vocês engrandeceram muito, não só o portfólio da Editora Foco, mas principalmente hoje, a linha do debate em relação a tudo isso que a gente está vivendo em relação ao Covid-19. Muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece, Léo. Sem dúvida. A gente que agradece. Então, Roberta, agora volta a palavra a você, desculpe te interromper. Imagina, foi ótimo. Obrigada, Léo, obrigadão. Vai descansar, né, coitado? Você deve estar cansado. Nossa. Maratona, depois eu conto. Maratona, um abraço imagino. a todos. Um beijo, até mais, Léo. Professora Yara? Então, agradecer, né, a oportunidade mesmo de estar aqui, né, dialogando com a professora Maria de Fátima, com o professor Bruno, na nossa rede CEBID, que nos alegra profundamente. A oportunidade, Roberta, sua condução, muito generosa, muito obrigada. E, como recado final, eu acho que nós temos que manter esse diálogo, né, bioético e biojurídico, não só nesse momento de pandemia, como vocês podem perceber pelo livro, a gente já faz isso há muitos anos, né? Eu sigo, né? Acredito que Bruno também, os ensinamentos da professora Maria de Fátima, né? Então, é muito importante que todo o raciocínio que nós façamos em cima das questões que envolvem a Covid-19 sejam feitas a partir de princípios de dignidade humana, de direitos humanos e principalmente de não discriminação. E aí envolvendo não só os idosos, mas as pessoas com deficiência e todos nós, né, como sociedade. Tenho certeza que é uma oportunidade para a gente sair melhor. E acho que até bioética e biojuridicamente a gente tem como sair melhor, pelo menos do ponto de vista de raciocínio. Então, muito obrigada pela oportunidade, né? A gente que agradece, professora. Quer deixar aqui alguma rede social para que eu anote no YouTube para as pessoas fazerem contato? Sim, as redes sociais nossas, né? Acho que é importante, e a do CEBID também. Nós temos o nosso canal no YouTube. CEBID Centro de Estudos em Biodireito. CEBID. Tem, só fazer a pesquisa lá que vocês vão encontrar. Então é CEBID. Isso. No YouTube, perfeito. E no Instagram é CEBID_biodireito. CEBID_biodireito. E aí tem as nossas pessoais, né? Isso, o seu pessoal. O meu é @Souza, com Z, _Yara, _Antunes. Souza,
Underline Yara, underline Antunes. Isso. No Instagram, ok. Isso, da professora Maria de Fátima, posso falar, né, Fatinha? É @ Maria de Fátima Freire de Sá. Maria de Fátima Freire de Sá. Tudo junto, né, professora? Isso. Eu gosto muito também das indicações de livro e são todas muito sensíveis. A senhora está de parabéns. Maria de Fátima Freire de Sá. E a gente sempre quer, né? Isso. Uma indicação, enfim. O do professor Bruno. É igual tá o nome dele aí, ó. @BTONaves, não é isso, Bruno? BTONaves. Eu não tenho certeza se sigo o professor. Eu vou olhar lá. Eu vou colocar o meu aqui também. Isso. A Roberta está colocando no chat aí do YouTube. Isso, do YouTube, exatamente. Estou colocando no chat do YouTube, porque como vai ficar aqui gravado também, a gente vai mandar pelo YouTube, fica mais interessante. Às vezes as pessoas querem mandar perguntas, vieram alguns comentários aqui, todos agradecendo muito, enfim. Então, a gente agradece bom, o pessoal, né, que participou participou aí bem ativamente, né, Roberta? Isso mesmo. Eduardo, Milena. Exatamente. Fui acompanhando. Eduardo e Milena participaram bastante. O Bruno Henrique também participou. Obrigada, viu? Muito bem, professor Bruno. Suas palavras finais. Bem, também queria agradecer a oportunidade de trabalhar com a Editora Foco, a confiança, a oportunidade realmente de ter a sua mediação aí, Roberta, foi excelente. Você é uma pessoa, parece assim, muito perspicaz, inclusive, e isso ficou bastante claro nas suas colocações. E eu queria apenas acentuar, de certa forma, o que a Yara já disse, que nós não podemos hierarquizar pessoas, nós não podemos priorizar pessoas, mas nós podemos, em algumas circunstâncias muito extremas, de escolhas realmente difíceis, trágicas, priorizar condições clínicas. Então, nós não podemos escolher o mais novo em relação ao mais velho. Nós não podemos escolher aquele que não tem uma deficiência aparente daquele que tem, mas nós devemos, em algumas situações tristes e necessárias, fazer escolhas em cima de quadros objetivos. É claro que nada na vida é completamente objetivo, mas uma certa objetividade é muito importante para que a gente afaste a discriminação e todos os horrores que fizeram com que a própria bioética surgisse. Na verdade, a bioética ela tem uma história muito triste, uma história de muitos abusos. E a gente não pode ver, no início do século XXI, abusos serem retomados sob uma aura de algo jurídico, deontológico e de algo que possa ser justificável pelo momento. Perfeito, professor. Muito bom. Muito obrigada. Professora Fatinha? Bom, eu mais também uma vez agradecer, e na esteira aí de raciocínio dos meninos, quer dizer, da Yara e do Bruno, é isso aí, a ideia de vulnerabilidade, de autonomia, essa parceria com a Foco, que só nos engrandece, nos enriquece, nos deixa felizes. E já que você falou das indicações de livro, de filmes e tudo mais, e a gente está aqui diante dessa tormenta, dessa ideia de terminalidade, de tantas dores, eu queria falar um trechinho de uma frase de um autor que me é muito, assim, eu gosto demais, que é o Mia Couto. O Mia Couto tem um livro que chama Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. E nesse livro ele fala o seguinte, que em África os mortos não morrem nunca, exceto os que morrem mal, afinal, a morte é um outro nascimento. E é isso, né? Se a gente precisa lidar com a morte nesse momento de pandemia, é doloroso, mas aquela morte bem morrida, se é assim, se a gente poderia falar assim,
ela significa vida, né? Uma vida bem feita, uma vida bem morrida, uma morte bem morrida nos leva à vida. E eu acho que a gente tem que buscar sempre isso. É isso aí. Muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, pelo tempo de vocês, pelo debate. Foi sensacional. A gente vai deixar gravado, então, na rede da Editora Foco. E eu vou mandar para vocês também, para vocês colocarem na rede do Centro de Pesquisa, enfim, né? Para a gente também colocar aí para quanto mais pessoas assistirem, melhor. Muito obrigada, um bom descanso para vocês, uma boa semana e vamos em frente para a gente fazer a segunda edição dessa obra o quanto antes. Isso aí. Tchau, tchau, Roberta. Tchau, obrigada, Tchau, obrigada obrigado. mesmo. Até mais, tchau, tchau.